E aí, gente, para iniciar esse aqui, a gente vai ler outro texto de Platão. Explicar, na verdade, né? Que é o Minos, que é muito interessante. É como se fosse um prefácio pro Leis de Platão, que vai ser um que a gente vai ver posteriormente. Os dois livros que a gente vai ver por último nessa série vai ser Leis e República. Por quê? Porque são maiores, né? Então não tem como eu começar a fazer República, que seria muito trabalhoso eu fazer nesse momento, né? É mais fácil, é mais progressivo eu ir pelos textos menores e depois pelos maiores. E Minos é um texto bem interessante. Eu amo filosofia do direito. E eu aprendi primariamente com Lei de Platão há um tempo atrás. E eu curto o tema até hoje, obviamente. Inicialmente, o Sócrates vai falar sobre a questão. Inicialmente mesmo, porque isso aqui é a primeira frase que tem, né? Perdão, não é essa que vai aparecer depois. Isso daqui é o resumo do livro. Mas ele vai falar sobre o que são leis, né? O que é lei na prática? Então, Sócrates e um amigo tentam encontrar uma definição de lei. O autor que fez a introdução diz, né? Enquanto seu amigo pensa que as leis são tudo que é decidido em várias cidades, ou seja, de forma positiva, né? Então, nós fazemos as leis conforme a necessidade. As leis é mais definida pelo próprio povo do que algo além disso. Que a lei positiva ela pega pragmática, né? Só que eles argumentam que as leis revelam uma certa realidade, a verdade de como a vida civilizada deve ser regulada. Então, Sócrates defende o que a gente chama de natural law. Cícero também defende a mesma coisa, bastante. Então, Cícero, em De Legibus, defende em De Legibus. Defende lateral law, em outras obras também. Que normalmente quem defende lateral law, ele tem alguma visão. É, nesse caso deles é pagã, mas é religiosa. No caso de cristãos é do ponto de vista bíblico, né? Mesmo Aquino vai falar um pouco sobre direito nesse contexto, né? Que quando a gente fala de natural law, a gente tá falando que tem uma lei que antecede a humana. Embora mesmo você sendo naturalista, você tem que admitir que existe natural law. Esse é um ponto relevante. Que a gente vai ver mais pra frente. Então, essa realidade é comum e imutável e foi melhor compreendida no antigo sistema jurídico cretense, que eles vão citar, né? Foi o rei Minos, sob a tutela de Zeus, que estabeleceu essas leis. Para os benefícios dos cretenses, ele foi um herói da legislação, né? Não se deve acreditar nas calúnias lançadas sobre ele pelos dramaturgos atenienses, né? Ele tá falando sobre o título do livro, que seria o Minos, né? Um dos lawgivers, né? Deram a lei. Por exemplo, no Antigo Testamento, quem foi o lawgiver? Foi Deus, né? Só que ele deu Deus na mão de Moisés. Então ele deu os 10 mandamentos, que foram escritos inicialmente pelo próprio, entre aspas, antropomorficamente, né? Dedo de Deus. Embora Deus seja espírito, né? Deus não tem corpo. Mas foi escrito pelo dedo de Deus. E o grande ponto dos 10 mandamentos, por exemplo, era ter uma lei totalmente justa, criada de forma divina. As primeiras palavras da Bíblia, né? Em questão cronológica de escrita, foi os 10 mandamentos. Não matarás, não gerar falso testemunho, não ter altos deuses diante de mim, guardar o sábado, enfim. Embora guardar o sábado é mais uma lei específica para Israel. Que ainda continua em alguns aspectos, não de guardar o sábado, mas de, por questões óbvias, separar um dia do Senhor, né? Seria domingo, né? Para ir para a igreja, né? Embora não é uma regra, assim, eu diria, é uma regra implícita. Não uma regra, não é um dogma, né? É uma questão mais prática, né? A maioria das pessoas sempre vai na igreja de domingo. Tem culto de outros dias, né? Mas o sábado, hoje em dia, é mais uma questão de aspectos de Hebreus. Mas ele não tem aplicação prática mais. Então, por exemplo, o cristão não precisa mais guardar o sábado. Mas a lei, os 10 mandamentos eram perfeitos. Eles são perfeitos. Embora o ser humano não seguiu. Então, nesse caso, a gente tá falando sobre lawgiver, né? Quem que deu a lei pra eles? No caso de Esparta, foi Licurgo, né? Que a gente vai ver posteriormente. Que deu as leis espartanas, né?
é muito interessante entender sobre Licurgo e a estrutura de Esparta, né? Porque a lei, a Constituição e a legislação, elas guiam a economia do país. Se a sua Constituição e legislação forem guiadas em certos aspectos para uma filosofia de direito diferente, a sua economia vai ser completamente diferente. Então tem uma diferença da economia dos Estados Unidos, da economia chinesa em relação à sua Constituição e parâmetros legais na legislação em relação à liberdade econômica, no sentido de liberdade dos próprios empresários do ponto de vista privado. Então, o direito privado na China, ele tecnicamente não existe. Porque posso dizer que ele existe em parte, mas ele é quase ausente. Em certo sentido, por conta da Constituição ser contraditória em relação a direito privado. Que ele tem uma parte da Constituição chinesa que diz que tem direito à propriedade privada, mas na prática esse direito ele é quase ausente. Então, se o governo quiser tirar você da sua casa do nada, ele vai conseguir. Mesmo nos Estados Unidos, isso é possível. Eu lembro de um curso sobre interpretação constitucional, um dos professores, né, falou sobre essa questão de que se um governo tem alguma obra que ele vai fazer que ele tirar você da sua casa, dando um pagamento correto por causa disso, ele consegue. E em certos aspectos até escolher o valor de uma forma mais vantajosa para o governo. Mas a noção de propriedade privada dos Estados Unidos, ela é diferente. Embora você tenha muitas aplicações recentemente de princípios de social-democratas, né? Mudou um pouco essa questão em relação anteriormente. Então, é diferente do que a gente vê na Constituição americana, a legislação e a prática recente. Que é muito importante ter. As leis podem ser como você quiser, se você não interpretar elas corretamente, seguir elas corretamente, é inútil. Mas o grande ponto é que você tem esses lawgivers, né? Esses caras que criam leis. E essa questão, né? Existe uma coerência em leis? Entre leis de diversos países, enfim. Leis adequadas expressam a realidade da vida social. Então, por que quando inventou a internet, tiveram que ser feitas leis com relação à internet? Então a gente fez o curso, por exemplo, no canal sobre economias sintéticas, que você tem, por exemplo, propriedade privada com valores exorbitantes de mais de 50 mil reais, de uma conta de um personagem num joguinho. Tem a arminha lá que vale 5 mil reais, no Penumbra 7, no Tibia que vale não sei quantos mil reais. Personagens que valem mais de 60 mil reais no jogo. Vale um Celtinha, 2 Celtinhas às vezes. E como que uma propriedade digital tem um valor na vida real? Esse é um ponto importante, porque as leis, elas são moldadas conforme as coisas vão acontecendo também na vida social. Então, anteriormente não tinha internet. E, obviamente, as leis, elas têm que ser feitas conforme as coisas vão sendo necessitadas, né? Então, você tem, por exemplo, casos legais na China de um cara que teve sua conta hackeada e ele processou a empresa dizendo que foi culpa dela. Ela não deu as formas de proteger e tal. Só que ele tinha a conta do jogo por licença, porque todos os jogos têm a EOLA e o Terms of Service, que é por licença que você tem acesso àquele jogo. Mesmo você comprar o jogo, você tem acesso por licença. Não é só para jogos gratuitos. Como aconteceu no jogo The Crew, né? Que foi um jogo que hoje as pessoas parecem que não têm acesso. Por conta que o jogo pode fazer isso. Ele pode tirar o acesso. As pessoas puderem baixar. Porque antigamente, o CD, ele não era uma... Hoje em dia você baixa na internet, né? Você baixa na PSN. Enfim. Você baixa na plataforma do Xbox. Mas antigamente o jogo, ele já tinha o jogo completo ali. Hoje em dia você usa o jogo pra rodar o jogo e pra baixar o jogo. Você tem um CD. Normalmente, quando você compra online, ele fica armazenado online. Só que se a empresa tira a possibilidade de você baixar e fala que você só tinha acesso por licença, que você só pagou pra ter um acesso temporário por licença, a gente tem um problema. As questões da internet recente, que você tem uma mudança na realidade social.
coisas mudam na sociedade, né? Então, antigamente não tinha internet. Então, as leis agora têm que se adequar às novas tendências. E uma coisa que os lawgivers, né? Os caras que são legisladores têm que fazer é entender as mudanças. Só que às vezes eles, por exemplo, criptomoedas, porque é quase impossível regular criptomoedas no Brasil. Tem que explicar pro legislador o que é criptomoeda. O cara eleito. Você tem que explicar que criptomoedas não é só Bitcoin. Você tem Ethereum, você tem smart contracts, você tem Solana, você tem criptos com moeda com Layer 2, como a gente já viu no curso de criptomoedas, tem diversos tipos de criptomoedas. E como que você regula elas do ponto de vista legal? Você tem que entender primeiro como funciona. Não tem como entender como regular algo sem você entender algo. Então esse é um ponto importante. Como que você vai regular a internet se você não entende a internet? Como que você vai regular jogos sintéticos que têm aspectos de propriedade privada com milhares de reais envolvidos? Você não entende o que é propriedade privada digital e que isso é importante. Então, tem lavagem de dinheiro acontecendo, por exemplo, em gold farming em jogos. Então, você tem que entender primeiro que isso acontece e como funciona. É uma realidade que é tão duradoura quanto a cidade ideal. Os três velhos esboçam leis, o melhor sistema social, político e legal possível, sobre o qual as pessoas podem viver em paz e estabilidade. Então, se você tem uma legislação que é instável, uma constituição que é instável, que é ruim, você vai ter problemas. E se, por exemplo, o Supremo ou quem for puder interpretar ela de forma incorreta do ponto de vista óbvio, interpretativo, que se um texto diz, aqui por exemplo, diz realidade da vida social, você não pode interpretar isso daqui como você quiser. Quando o autor ele quis dizer realidade da vida social, ele tem uma ênfase, uma intenção autoral. Quando Sócrates quis dizer isso, tem que olhar no original grego, tem que olhar o contexto de todas as suas obras, também nessa obra aqui. Ele tem um significado. Se você tira o significado, vamos supor que eu leia essa frase aqui: leis adequadas expressam a realidade da vida social. Eu não posso interpretar da forma que eu quiser. Eu tenho que interpretar de acordo com o sentido original. Eu posso encontrar aplicações para hoje em dia. Eu creio que, por exemplo, a realidade da vida social, eu posso entender hoje em dia, e a internet é uma realidade da vida social diferente daquela época. Então, é uma aplicação correta do texto. Agora, eu poderia dizer algo completamente diferente, que não tem lógica. A intenção do autor. E isso é muito importante do ponto de vista de direito, porque se você pode interpretar texto legal da forma que você quiser, você pode, num texto que tenta obrar a justiça instrumentalmente, na prática, pragmaticamente, se obrar a injustiça. Então, se condenar alguém usando a lei de forma correta, entre aspas, porque a lei tá errada. A lei é ruim. A lei é burra. Se o cara que escreve a lei de forma burra, a lei vai ser burra, cara. A lei não vai funcionar, cara. Tinha um prefeito de São Paulo que fez uma lei contra fogos de artifício, cara. Primeiro, essa lei não é possível de você fazer ela dar certo, porque as pessoas vão usar da mesma forma, vão importar de outros lugares. Ah, mas proibiu de importar. As pessoas vão dar um jeito. As pessoas gostam de usar em jogos. Corinthians jogando, Palmeiras perdendo, enfim. As pessoas vão soltar fogos. Ah, mas tem que. Poluição sonora, tem questões. Cara, você regular coisas. Tem que entender se isso de fato vai dar certo. Você tem que ter uma noção de bom senso e história. Por que não deu certo proibir álcool nos Estados Unidos na Prohibition Era, no início do século passado? As pessoas, cara, elas vão tomar. É claro que é um problema público. É um problema de saúde pública, de certa forma, no geral, a bebida. Causa grandes problemas para os cofres públicos do ponto de vista de médicos que vão ter que ser usados para isso. Pra pessoas internadas por causa disso e tal. Problemas de acidentes. Sim, mas você proibir não vai arrumar um problema. Tem proibições que são inalcançáveis. Elas não vão dar certo. Então, o que é a lei? O nomos, né? Nomos é lei. Na nossa opinião. Sobre que tipo de leis tonômona você está perguntando? Pois bem, é possível que a lei seja diferente da lei justamente nesse aspecto de ser lei? Pense na pergunta que estou fazendo, né? O que significa uma lei? Significa uma regulação associada
a ofensa ao seu próximo. A ofensa ao seu próximo é a definição do que pra que existe lei. Se as pessoas não fossem más e ferissem a liberdade de cada um próximo, alguém, por exemplo, fere outra pessoa, dá um soco numa pessoa, seja qual for o motivo. Vamos supor que ela tá errada na história. Você olha pra substância do caso, ela tá errada. Ela fez uma ofensa. Por que tem uma lei contra alguém ferir o seu próximo e uma pena associada a isso? Porque se você sabe que é errado, se você não tem um conjunto legal que especifica direitinho que as coisas são, como que você vai condenar a pessoa? Como você vai ter um julgamento, um juiz que vai analisar segundo a lei, não segundo a sua cabeça? Se não tem lei, as pessoas fazem o que elas quiserem, elas inventam o que elas quiserem, tem que ter uma lei. E as leis não podem se contradizer. Elas se contradizem toda hora. Por quê? Porque os legisladores, eles costumam adicionar leis em vez de corrigir leis. A lei de bases, por exemplo, do Javier Milei, por exemplo, na Argentina, ela corrigiu muitas leis. Eu li uma grande parte, uma grande porção dessa obra. Ela corrigiu muitas leis com relação à indústria petrolífera, com relação à indústria, em relação a bioetanol, com relação ao lítio, baterias de lítio, que é importante para a economia argentina, com relação a commodities, grãos, cereais, que são muito importantes para a Argentina em comparação com outros países. Arrumar leis que estão impedindo os comércios de fazerem mais lucro, que é para prosperidade da nação, para ter mais empregos e tal. Você tem uma economia mais forte, uma moeda mais forte internacionalmente. Então, como que se cria prosperidade? Você precisa de leis corretas, cara. Se a lei tá impedindo que o negócio cresça, não vai dar certo, cara. Se a legislação, ela dita um imposto de 30 e pouco por cento que acaba atrapalhando todas as empresas no setor. O que você tem que fazer como legislador? Você tem que abaixar, cara. Até porque abaixando impostos, você pode criar um efeito de você arrecadar mais dinheiro, aumentando o consumo. Em mercados elásticos, né? Onde o preço afeta a demanda. É óbvio. Você cobra mais impostos, a empresa vai produzir menos e vai ter menos lucro. Então, porque ela vai produzir mais. Então tem leis burras e leis que são justas, né? Eu vou chamar de burra porque é melhor. Então, as resoluções e decretos em si, na minha opinião, o que se poderia dizer que é lei? Então, parece que a resposta à sua pergunta global sobre lei tem que ser a resolução de uma cidade. Dogma, né? O seria a lei? Seria a resolução de um problema. Tem um problema, que é crimes, você quer resolver o problema. Vamos supor que aparecem novos crimes. Crimes digitais, por exemplo, hoje em dia. Um hacker que hackeia um banco. Tem que fazer uma lei contra alguém invadir sistemas eletrônicos de empresas privadas. Então, a definição legal para que tenha uma. Obviamente que tá errado. Obviamente que se não tivesse uma lei escrita de alguém invadir um banco online, usando ferramentas de hacking, de engenharia reversa, de conseguir usar formas de enganar funcionários da empresa para dar chaves de importantes para você conseguir ter acesso a computadores numa rede de um banco. Enfim, tem várias formas de você fazer isso. Tem um grupo Lazarus que ele fazia acho que era o FinServe, na verdade. Que ele colocava uma coisa chamada RAT, que é Remote Access Terminal, que ele enviava um e-mail para um grupo, departamento de RH, por exemplo, com um currículo. Aí a pessoa baixava o currículo tinha um malware dentro. Eu escrevi um blog que eu ensinava como fazer isso, né? Infelizmente o Medium deletou meu blog. Mas, basicamente, o que o RAT faz, ele te dá acesso com total ao PC. E às vezes, mesmo sem você saber, mesmo você com você mexendo, a pessoa consegue mexer, sem você saber. E os caras faziam isso pra ver dados bancários ali e conseguir ter formas de conseguir extrair informação pra ser usada pra hackear recursos do banco. Então, você tem formas recentes que não é você, tipo, estilo pistoleiro do Velho Oeste, que você entra no banco, estilo, acho que a Alma Negra é, ou
que era com o Seu Madruga. Não era uma negra, era o. Tinha o Quase Nada, tinha o Tripa Seca. E tinha outro, que não era o Tripa Seca, se não me engano. Que era no Velho Oeste. E aí ele chegava no banco e falava, ó, você pegava a arma, né? Contava pro banqueiro ali e me dá o dinheiro do banco. E era assim. Até recentemente era assim, até 100 anos atrás era assim. Agora não é mais assim. Os grandes grupos que roubam bancos não é o cara que vai explodir o cofre. É alguém que hackeia através de phishing, através de técnicas de escalamento em redes numa empresa. Pra você conseguir acesso à informação, enfim. Você fingir que você é outra empresa, fazendo spoofing. Então tem várias formas que são novas e você tem que ter leis associadas a isso. Só que essas leis demoram porque são coisas técnicas específicas. Aí você precisa de alguém que manja do tema para ensinar o legislador a entender como funciona e aí ele fazer as leis, né? Então, aqui o Sócrates vai dizer que a lei tem a ver com o que é julgamento político, né? Político autônomo. Ao que parece é o que você chama de lei, né? Só que ele vai dizer também, assim, ó, os sábios não são sábios, Sofia, em virtude de sabedoria. Aí o cara vai dizer, sim, verdade. Pois bem, os justos não são justos em virtude da sua justiça, né? De Caio Suni de Caio, né? Então, o justo, ele é justo, né? De Caio, ele obra de Caio Suni, justiça, né? Certamente. Em justiça é você fazer uma ação justa. O termo de tem a ver com isso. Etimologicamente, a gente viu isso no livro Crátilos. Aí o Sócrates diz, e os cumpridores da lei não são aqueles em virtude da lei? Os hoi nominoi, nominoi, né? Os cumpridores da lei. Sim. E os sem lei? Sem lei em virtude da ilegalidade, né? Então, tripa seca da vida. O cara que rouba banco e tal. Anomoi, anomia, anomoi. Os que sem lei vivem em virtude da ilegalidade, né? Estão vivendo de forma injusta, obviamente. E aí, na finalização do seu argumento, diz: contudo, a lei não é má. Onéros, né? É um termo importante. Tem um termo, por exemplo, uma passagem bíblica em relação à oração de Cristo, né? Como devemos orar, né? Pai nosso que estás nos céus e tal. Tem uma parte que tem esse termo, só que é poneroi, que é traduzido como maligno. Então, Sócrates não é correto, então, responder em termos tão inequívocos que a lei é a resolução de uma cidade, que é dogma poleos. E esse é um ponto importante. Como a gente sabe que a gente não é maquiavélico, né? A gente não diz que os fins justificam os meios. Então significa que você não pode simplesmente resolver os problemas da cidade da forma que você quer. Então se alguém, por exemplo, tem um problema que é, vamos supor que seja desinformação na cidade. Tem pessoas ganhando dinheiro contando mentiras e tal. E aí você quer resolver o problema. Você não resolve o problema, simplesmente vamos caçar todos que dizem mentiras e torturar e coisas do tipo. Obviamente, essa é uma forma extremamente maligna de você resolver um problema. Você não resolve um problema por algo hiperbólico. Eu tava lendo Shingeki no Kyojin, que é aquele do Attack no Titan, né? Ataque dos Titãs. Cara, eu lembro quando lançou esse anime e eu acompanhei no lançamento. Eu esperava os episódios lançar, né? As pessoas que pegaram a vibe do Attack no Titan depois. Eu peguei no lançamento. Eu tava na época da escola ainda. E era um anime que era meio feio de se ver, né? Assim, perto dos outros. Então eu ficava vendo. Quando alguém passava perto de mim, eu virava pro computador porque tem uns gigantes lá, todos esquisito, enfim. Na época era totalmente esquisito. E eu tô lendo mangá recentemente, né? Eu prefiro mangá do que anime, né? Eu prefiro ler mais mangá do que assistir anime. Eu acho mais rápido e mais interessante pra mim. E tem uma parte que, assim, muito desse anime tem a ver com política, né? A parte que eu tô, por exemplo, tem a ver com eles tentando depor o rei, né? Eles estão enclausurados numas muralhas lá e tem uma razão ali por trás de porque eles estão ali. Por causa de outro governo que fez eles estar ali. Eu tô lendo o livro ainda, eu não sei o que vai acontecer ainda, embora eu tive muitos spoilers. Mas o grande ponto é que muito do que a gente vê nessa obra é resoluções de problemas de forma injusta, né? Você tem um problema e você quer resolver de uma forma
que é imoral. É claro que em uma cidade pode ter guerras civis, pode ter guerra com outros povos e pode ter muitos problemas que você tem que usar a espada, né? Mas no geral, você tem questões em que você tem uma questão moral em que é algo que é injusto. Então, por exemplo, eu creio que a Revolução Russa de 1917 foi injusta. A de outubro, no caso. Foi injusta. Não foi pelo povo, foi uma minoria ali que foi lá e depois o rei. Essa é uma revolução injusta. É uma resolução de uma cidade injusta. Então você não pode criar o seu pretexto da sua cidade em algo injusto, baseado de uma forma injusta. Porque isso é maligno, né? Isso é moral. Então, tem uma noção de justiça eterna, assim. Como é possível, Sócrates, se a lei é descoberta da realidade, ou seja, na prática, de forma pragmática, nem sempre façamos uso das mesmas leis, dos mesmos assuntos. O amigo tá questionando Sócrates aqui. Por que as leis de certos países são diferentes? Em certos aspectos, né? Idealmente, no entanto, o Sócrates vai dizer, a lei é descoberta da realidade. Honomos enai ton hontos. Enai de ser, nesse contexto tem a ver com a realidade. Então, a lei, ela é de descoberta, também ele tá dizendo. Porém, ela precede o conhecimento dela. Ela vem anti-re, ao invés de in-re. Eu já expliquei esse exemplo para matemática. Tem uma matemática em re, significa que o teorema de Pitágoras ele já existia antes da sua descoberta. Do ponto de vista teológico, obviamente Deus já conhecia o teorema eternamente antes de ele começar a criar o mundo. Então, obviamente, o ser humano não descobre as coisas. Perdão, ele não cria as coisas, ele descobre, né? Então, como que você descobre o que é correto legalmente, né? Você tem que raciocinar primeiro. O que um povo pode não fazer em relação ao outro? Como que a gente pode definir o que é errado, o que é certo e errado? Então, roubar é errado, óbvio, né? Então, vamos marcar aqui, ó. Não pode roubar no nosso país. Então, eu vou explicar de uma forma legal, mais bonitinha. Cícero ensina isso, né? Como que você escreve um texto legal? É diferente do que eu falei, né? Então, roubar é errado. Você cometer uma fraude com alguém errado, por exemplo, você tem um banco, você pega o dinheiro de uma pessoa, de um cliente, gasta ele. O que você quiser. Na época grega, isso era errado. Não pode simplesmente gastar, investir o dinheiro de depósito do banco no que você quiser ser um banqueiro. Hoje em dia você pode, porque a lei tá toda torta em relação a isso. O fato é que o banco pode pegar um dinheiro que você deposita lá para investir, usando como colateral, e é como colateral, né? É algo injusto. E quem prova isso é o Jesus Huerta de Soto, um livro que eu já analisei no curso de economia. Então, por que tá errado? Porque é errado, é moralmente errado você usar o dinheiro de uma pessoa sem o seu consentimento e sem com o propósito que a pessoa pôs ali o dinheiro. O banco não é um hedge fund. Então, o hedge fund, você vai no hedge fund para eles investirem com o seu dinheiro. O banco você vai para depositar, mas você não tem a possibilidade de você depositar e eles não usarem parte desse dinheiro como um todo para investimentos que eles podem fazer de forma errada, com o alfa e beta, que é um alfa, perdão, que é ruim, que é o retorno do investimento, que é chamado de alfa, na área, na área financeira. Então, a lei, ela pré-existe ao que o ser humano quer dizer sobre a lei. Não é o ser humano que faz a lei. A lei faz a si mesma pelo que é bom, pelo bom senso, pelo que é óbvio. Então, você não precisa explicar pra uma pessoa que roubar é errado. Assim, eu desenhar pra pessoa, é óbvio que é errado. Você não precisa. Fraude é errado. Você gosta de ser fraudado? Obviamente que você não gosta. É óbvio que é uma ofensa. Você não precisa explicar pra uma pessoa. Você pode, obviamente, expandir isso no direito de uma forma mais complexa e tal. Mas a noção que roubar é errado, ela é óbvia. Ela é óbvia. Qualquer sociedade, se só visse 10 pessoas avessa, né? 10 houvesse, eu acho. Eu, se avesse. Nem sei se está certo, mas se tivesse, melhor. 10 pessoas no mundo, vamos supor.
E vamos supor que uma delas rouba o outro. Obviamente fazendo uma ofensa. É óbvio que tá errado. Você não precisa. É óbvio, cara. Não sei explicar algumas coisas com relação a lei, né? Então, por exemplo, entre nós não há lei que preveja o aqui, isso aqui é uma coisa importante. A Bíblia também fala sobre algumas nações que faziam isso. Algumas nações astecas, outras também, faziam. Isso aqui que tá escrito aqui, nem vou falar. É um tema bem forte. Eles faziam isso daqui. Sócrates vai dizer que, obviamente, os gregos, ele mesmo, e os Atenas, via isso como algo maligno, profano. E então, tinha países que viam como algo profano, e os cartaginenses faziam isso como algo sagrado, ilícito. Agora, se você dizer que as leis são feitas de forma relativa ao que as pessoas decidem, que não tem um absoluto em leis, não tem verdade absoluta nesse mundo, se você for um naturalista que crê nisso, então desculpa, você tá provando o que os cartaginenses estavam fazendo. Que é essa prática aqui, terrível, maligna, que muitos povos fizeram, como os astecas e outros. Os próprios filhos até, aqui ó, Cronos. Muitos povos faziam isso. Até Israel fez isso nos momentos, no período do Primeira e Segunda Reis e Primeira e Segunda Crônica, né? E obviamente eram punidos por Deus por conta disso, né? Manassés foi um dos piores nesse sentido. Algo terrível, algo maligno. Então, os povos, no geral, a maioria fazia isso na época. Aí, no tempo de Israel, por exemplo. No tempo de Davi, no tempo de Salomão, anteriormente a isso, depois disso. Então, isso é algo tão maligno, cara. E era permitido, então é óbvio. E você tem que ter uma noção de leis que ela tem que ter um absoluto. Porque senão você não pode dizer que isso aqui tá errado. Então tinham países que faziam isso. E é óbvio que tá errado. Então tem leis que estão erradas por design. Não precisa explicar. Você olha e você fala, cara, isso aqui tá errado. Tá no ser humano isso, no nosso intelecto de fábrica, isso daí. Então, novamente, aqueles que viveram em tempos ainda mais antigos costumavam enterrar cadáveres em sua casa, cara. Eu li isso daqui e falei, nossa, cara, que coisa nojenta, né? Como um povo poderia fazer isso, né? Historicamente, saber disso, né? Aí ele disse, nós não fazemos essas coisas. É óbvio que tem que, se alguém fizesse isso, você tem que ter uma lei contra isso, né? Então as leis, elas têm que entender o que é virtude, o que é justo. Se algo é injusto, se algo é maligno, se algo é imoral, você tem que proibir. Claro que tem certas coisas, por exemplo, adultério, você não tem como você proibir, cara, porque não tem como você aferir isso. Tipo, a Inglaterra tinha essa lei contra adultério, mas não funciona, cara. O que tem na lei é que deveria ter, né? Tem que ter. É que no adultério, a pessoa que cometeu o ato não tem direitos a reaver qualquer coisa se for provado esse adultério na separação. Porque você violou a, os votos que você fez anteriormente, contratualmente, porque o casamento é um contrato. Se você comete o adultério, você tá violando o seu contrato. De fato, é um contrato. Tem um contrato físico. Então, você violou um contrato, então você não pode ter os benefícios que você teria caso você não tivesse feito esse ato. Se uma lei, ela permite que uma pessoa tenha acesso às coisas que ela teria no divórcio mesmo, mesmo violando essa cláusula com relação ao adultério, essa lei tá errada. Que é óbvio, uma pessoa que sofreu com isso, ela não vai querer talvez ficar com a pessoa, né? Então isso é um problema. As leis têm que entender como os seres humanos funcionam também. Tem que ter bom senso, cara. Tem que ter noção das coisas. Noção de certo e errado, senão você não consegue fazer as leis. Há amplo espaço para provar que nem sempre fazemos uso das mesmas leis. Que nós fazemos. Tem leis que são homólogas em vários diversos países. Então, qual que é o ponto geral? Tem leis que podem estar erradas. Então, a sua legislação do seu país pode estar errada. Qual é o dever do político? Do legislador, no caso. Do jurista. É mostrar quais leis estão erradas e mudar. Ou que são incompletas. Às vezes a lei nem tá errada.
Na lei de base, por exemplo, tem partes que eles não mudaram as seções da legislação. Eles adicionaram coisas. Eu achei muito interessante. Às vezes eles deletavam uma lei, deletavam todo o conjunto de leis da legislação. Às vezes eles modificavam, né? E às vezes adicionavam coisas. Ou faziam novas completamente, né? Tem vários tipos de nomos, né? Ele vai falar sobre nomos como regras, como leis, por exemplo, da pesca. Dogmas em relação à pesca. Coisas normais com relação à pesca. Regras morais, por exemplo, com relação à pesca. Então você não pode pescar peixes. Tem leis com relação a que você não pode pescar certos tipos de peixes em certas regiões, em certas épocas do ano. Porque você atrapalha a reprodução desses peixes, que tem períodos específicos que você pode estudar. A tal meses do ano, os peixes se reproduzem. Se você pescar muito nessa época, você vai fazer eles ser extintos. Isso é ruim até economicamente, porque você não vai ter mais os peixes para vender, né? Porque o peixe tem que se reproduzir, né? Se você eliminar os peixes, então você precisa ter uma questão até de estudo geológico ou marítimo, não só, marinho, né? Do que você não pode fazer, uma empresa pode fazer, por exemplo, com relação à pesca, por exemplo. E, na minha opinião, isso está correto. Não pode extinguir uma espécie, até porque isso é, na minha opinião, horrível, né? Você extinguir uma espécie criada por Deus é horrível. E você não pode afetar até outras pessoas que consomem ou que vendem esse tipo de espécie, abusando das questões probabilísticas em relação à sua reprodução, né? Então tem que ter lei sim com relação à pesca, com relação à criação de gado, em que certos aspectos você tem que ter certas regras. Só que aqui o foco dele não é nelas, é questão do que é leis no sentido político, né? As que chamam quando a gente fala de leis em si, como objeto de estudo, a gente tá falando sobre tratados sobre política, né? Nomos que são politicons. Tratados de reis e homens bons, né? Porque a lei tem que ser justa, né? Se a lei for injusta, se a lei for boa, então melhor não existir, né? É óbvio. E nos tratados sobre o que é justo e injusto em geral, sobre organização, ética e moral, né, no caso. Sobre ética e moral. E sobre como se deve administrar uma cidade, o que é correto. Não é uma lei de habilidade real, mas não que não é correto, embora seja considerado lei por aqueles que não sabem. Então, ele está tentando divergir a administração política do que é a noção de um lawgiver, alguém que cria as leis. Então tem o rei, ok? Bonitinho ali, fazendo as coisas que ele tem que fazer. Às vezes ele vai emitir leis. O rei, ele tem a questão de ser ter o poder executivo, judiciário, legislativo em uma pessoa só, parcialmente. O imperador também, em certos aspectos. No Senado ali, talvez. Mas o grande ponto é que você precisa entender que tem uma separação entre o que o rei pode fazer e o que o rei deve fazer. Tem uma separação entre poder executivo e poder legislativo e judiciário. Tem uma diferença entre executar as leis e tem uma diferença entre criar as leis ou mudar as leis. Porque a lei tem que ser justa, certo? Se não é justa, então a existência dela é inútil. E visto que a gente tá vendo uma questão de natural law, leis naturais, então é possível se derivar uma questão absoluta que, por exemplo, roubar é errado. Então você tem que punir a pessoa que rouba. Ponto. Pessoa que mente, frauda no caso, né? Mentir não é crime. Você mentir, por exemplo, que vamos supor, você mente que você não gosta de sorvete de baunilha, mas na verdade você gosta. Perante Deus, essa mentira é errada, obviamente. Mas perante o homem, algumas mentiras não são erradas. Mas você, por exemplo, mentir que você é médico. Você finge que você é médico. É uma mentira. E você vai usar de vários artifícios pra alimentar essa mentira, ganhar dinheiro com essa mentira. Isso é um crime. É falsidade ideológica, né? Tá falsificando a sua identidade e da operação a questão instrumental
essa atividade que tem uma questão. Você precisa de um reconhecimento, você tem que fazer uma faculdade, tem que ser aprovado. Então, por exemplo, você vai ser um advogado, você precisa ser aprovado pela OAB. Vai ser um médico, você tem que ter aprovação lá do conselho lá que eles têm de medicina. Você tem que ter todas umas regras em relação a isso. E isso é normal. E ele vai citar, por exemplo, as leis de Licurgo, né? Dos espartanos. Mas isso não foi há 300 anos, talvez, ou um pouco mais que isso. De onde vêm as melhores disposições aceitas? As pessoas dizem que é de Creta, né? Então, entre os gregos, são os cretenses que fazem uso das leis mais antigas, né? Então, ele vai dizer sobre cretenses que eles são lugar onde as leis nasceram da forma grega mais tradicional. Então, em Creta, uma das leis estabelecidas por Minos é que as pessoas não devem beber juntas até o ponto de embriaguez. Agora, vamos por hoje em dia. Você acha que essa lei poderia ser criada? Não ia funcionar, cara. Eu creio que essa lei não funciona. Entenda a questão moral que ele quer tentar trazer, que não funciona. Tem leis que não funcionam. Essa lei, com certeza, não funcionaria no Brasil ou em qualquer lugar. Na Rússia não funciona. De fato, está claro que o que ele aceitou como admirável e estabeleceu como prática, aceita também pelos seus cidadãos. É claro que, por exemplo, numa sociedade em que essa prática é totalmente anormal, faria sentido essa lei. Porém, nem faz sentido criar, porque se é algo cultural que já não acontece, então não tem por que você fazer uma lei sobre isso. Nesse caso, não funciona. Aqui é tipo prohibition era nos Estados Unidos. Isso aqui não funciona. Pois Minos certamente não teria aceitado uma coisa, mas feito diferente do que aceitou com uma pessoa desonesta. Então você tem essa questão de que um lawgiver, né, alguém que cria as leis, ele tem que ter noção do que é bom e justo e ser imparcial na criação das leis. Você não pode criar uma legislação para beneficiar a empresa A ou B, ou pessoa A, pessoa B, né? Então, tem uma passagem de Hesíodo, né, no seu argumento 144 especificamente. Esses aqui são os caras que traduziram, e você tem aqui, né, que provou ser o mais real dos reis mortais e governou a maioria das pessoas no campo. Isso aqui é um texto mitológico, né? Obviamente. É tão real quanto Homem-Aranha, tá? Mas, enfim. Segurando o cetro de Zenos, com o qual ele exerceu a realeza, Basileia, também sobre a cidade. Então ele tá dizendo que Minos, o rei, né? Ele recebeu os deuses pagãos deles lá a capacidade de governar. Obviamente isso daqui é uma anedota, porque quem dá, de fato, a capacidade de governar nesse mundo é o verdadeiro Deus, né? Que é o Deus bíblico. Então a conclusão que ele diz, né? Na minha opinião, Sócrates, o relato que você deu é provável. Agora, se o que eu digo é verdade, você acha que os cretenses, cidadãos de Minos e Radamanto, fazem uso das leis mais antigas? Aí diz que sim. Então esses dois provaram ser os melhores legisladores entre os antigos, repartidores e pastores de homens. Assim como Romero disse, o bom general era pastor do povo, né? O bom general Agaton, né? Strategon é de general. Nem estrategocracia tem a ver com generais governando, né? Estrategocracia. Crática de poder, né? Então, definição aqui. O lawgiver, né? O legislador é alguém que é pastor do povo. Alguém que vela pelo povo. Que deseja o bem do povo, né? Que Romero disse, né? Homeros, Evo Poemena, Laon, Enai, Agaton, Estratego, né? Laon é povo. E Agaton bom. Então, o bom general, né? O bom estrategon. Ele vai ser alguém que vai pastorear, né? O povo, né? Poemena, Laon. Ele vai cuidar do povo. E o grande ponto é, será que os legisladores do seu país ou do nosso país, de repente uma pessoa que tá vendo em outro país, por exemplo, Portugal, vamos supor, sei, será que os legisladores eles são pastores do povo? O bom legislador, a gente viu do político, né? O bom político é aquele que dirige a cidade em prol do povo, usando virtude. Você tem que ter virtude política. Mas o cara que faz as leis também precisa de virtude. Como que você vai fazer leis se você não tem virtude? Se você não tem ética, bom senso, uma mente com bom senso, imparcial. Você vai fazer leis burras, né? Você vai acertar nas leis mais óbvias, né? Mas
As filosofias de direito que você tem vai implicar na sua. E a sua ideologia vai implicar na sua forma de ver a lei. Aí você vai fazer leis burras, né? Eu posso dar exemplos fáceis aqui. Você não precisa nem pensar muito. Quem que faz lei burra, né, atualmente no país? Qualquer ideologia que faz. E é realmente uma vergonha pra alma, pessoa que, em cada um de nós, que ela claramente não saiba que constitui o bem e o mal. Então você tem que saber o que é o bem, o certo e errado. Né? Você tem que ter virtude e ética. Enquanto o que constitui o bem e o mal para o corpo somados, para outras coisas, é algo que já considerou. Então, essa visão socrática de corpo é mal, alma é boa, eu discordo. Em gênero, número e grau. Mas o grande ponto é que você tem que saber de ética, né? Tem que ser uma pessoa moral. E ética, cara, não é uma coisa que você só estuda. Eu tava vendo um exemplo do Ronald Nash. Eu gosto muito dele. Gosto muito, um teólogo muito importante. E ele falou de um estudante dele, isso é alguma coisa que ele contou, né? Ele dava aulas de ética, né? Eu tô fazendo o curso de ética dele. Do ponto de vista cristão, né? Ele é um teólogo. E ele tava falando sobre como ele tinha um aluno fazendo um curso de ética. Olha como é engraçado. Ele tá fazendo o curso de ética. E ele vivia de uma forma totalmente hedonista, né? Ficava bêbado até tarde. Saía e ficava 24 horas, mais de 24 horas fazendo o que não deve. Assim, vivendo nos prazeres da vida e tal. E aí ele fala, cara, ele tava fazendo curso de ética, né? Você pode falar, "Não, mas ele tava fazendo curso de ética, porque ele tava aprendendo sobre ética. Com um pastor ainda. Tá ensinando num contexto de uma universidade. E, cara, é uma coisa que a gente vê em simpósio, a gente vai ver esse livro posteriormente. Você pode ensinar a pessoa o caminho que ela deve andar. Não significa que ela vai seguir. Você pode ensinar o que é certo e correto. Então, uma pessoa não cristã, ela pode, com certeza, ensinar o que é certo e correto e a outra pessoa não seguir. Então, grande ponto, obviamente, para você ter virtude ética, do ponto de vista mais perfeito possível, não exaustivamente, né, mas de buscar a perfeição no geral, se ao menos conseguir, no geral, ser o mais virtuoso possível, é de Deus, né? Somente Deus pode ensinar o que é virtude ética, conforme da Bíblia Sagrada, né? Muitos erros de especulação sua do que é certo e errado, você vai ver que tá errado na Bíblia. Eu, por exemplo, quando eu era cristão, eu especulava pra mim mesmo que era certo e errado. Então, eu decidia, né? Então, eu acho daqui certo e daqui errado. Agora, depois você se torna cristão, você lê a Bíblia e você fala, pô, isso daqui tá errado. Então não devo fazer. Embora eu achava certo. Eu vou seguir o que Deus tá dizendo, porque obviamente eu sou um burro idiota. É, comparado ao Criador. Então, obviamente eu não sei nada, eu sou um verme. Eu preciso aprender com quem sabe, né? Quem sabe somente Deus. Então, se eu criei uma coisa e a Bíblia diz o contrário da coisa que eu acredito, é óbvio que eu vou seguir o que a Bíblia diz. Porque eu não sei o certo e errado, no geral. Eu sei o básico, né? Mas o certo e errado tá na Bíblia. De forma mais clara, divina, né? Divinamente inspirada. Então, eu leio o que tá na Bíblia. Eu vejo, ok, isso daqui que eu fazia tá errado. Então, agora eu vou fazer o certo. Nesse processo é difícil às vezes, né? Porque nós somos justus et peccator, né? Termo latim de Lutero. Nós somos justos, santos e pecadores ao mesmo tempo, né? Nós somos pessoas que buscam cada vez mais matar o pecado, né? Lutar contra o pecado continuamente. O cristão não é aquela pessoa que é perfeita, porque é impossível ser perfeito, só Deus é perfeito. É a pessoa que luta contra o pecado e vence continuamente, né? Não adianta você ficar lutando e não vencer, né? Que aí você é um lutador horrível, né? Você tem que. Você mentia, você não mente mais. Você roubava, você não rouba mais. Você falava, caluniava, você não calunia mais. É nova criatura, né? 1 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, eu creio que um legislador não cristão ele pode fazer leis ótimas, né? Ok? E um cristão ele vai ter uma visão de virtude ainda mais elevada. Não é baseada no que ele pensa, mas no que Deus pensa, que está disponível, né? Que está revelado na sua palavra. Mas as leis, elas são derivadas pela razão humana, sim, no geral. Então, pela razão humana, você consegue ter leis que são corretas e justas no geral.
entender quais são injustos. Embora, para você ter leis mais aperfeiçoadas, creio que uma ética cristã é a melhor, a mais perfeita do que qualquer outra, né? Então, no geral, esse foi um exemplo do que a gente vê em Leis de Platão, que é um livro muito maior, muito mais complexo do que a gente viu. Mas é isso, até o próximo episódio.